Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Ateliê Lívia Witt. E hoje eu trouxe um tema muito legal para você, sobre utilização de tecido de linho para a confecção de lindas peças em cartonagem. Então, fica comigo e vem aproveitar todo esse conteúdo que foi pensado especialmente para você. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer esse tema que minhas alunas sempre me perguntam sobre o tecido de linho, né? Se dá para confeccionar maletas em cartonagem, se dá para confeccionar outras peças, e a minha resposta é sim. E você que está aí me escutando, já parou para pensar em utilizar o linho, um tecido tão bonito, tão refinado, nas suas peças em cartonagem? Então, se você ainda não parou para pensar nesse tecido, comece a colocar ele na sua lista de preferências, porque eu garanto para você que você fará peças maravilhosas com esse tecido. E hoje eu vou te mostrar algumas peças onde eu utilizei o tecido de linho e também a composição para quando eu uso esse tipo de tecido. Também vou te dar algumas dicas de como você pode colar esse tecido e como você vai fazer para escolher quando você for comprar esse tecido na loja. Então vamos lá! Aqui eu separei para te mostrar duas opções utilizando esse tipo de tecido, que é o linho, tá? Então aqui eu usei um tecido de linho na parte externa e nas laterais eu usei um tecido de tricoline normal. Mas observe que eu mantive os tons, tá? Então esse tecido de linho aqui é um tecido mais puxado para o bege, para o marrom. Então eu coloquei um tecido de linho que também puxa para essas cores mais terra, tá? Essas cores mais fechadas, tá bom? Então assim, é muito importante você manter essa harmonia, porque o linho você vai encontrar ele em diferentes cores. E se você quer enobrecer esse tecido de linho, você tem que usar com um tecido mais refinado, tá? Use com um tecido de tricoline mais encorpado, pode ser um tecido digital, porque você vai valorizar o seu tecido de linho dessa forma. Aqui nesse outro exemplo, ó, eu utilizei um tecido de listras. O tecido de listras para usar com tecido de linho é uma ótima recomendação. E além disso, para você deixar a sua peça mais bonita, você deve estar perguntando para mim sobre este bordado, não é mesmo? Olha só que interessante você utilizar nas suas peças em cartonagem a técnica de bordado. Essa técnica aqui foi feita com uma máquina própria para fazer o bordado. Então eu levei o pedaço do tecido que eu precisava até um local onde faz o bordado e pedi para que fizesse o bordado. Essa arte aqui fui eu mesma que desenvolvi no CorelDRAW. Então tem um local aqui na minha cidade que faz esses bordados, então eu elaboro a arte e envio para esse local fazer o bordado no tecido escolhido por mim. E olha só que resultado bacana que fica. Você pode inclusive fazer em várias cores, tá? Eu vou mostrar aqui pra você, ó, a parte interna dessa caixa, você vai se surpreender. Olha só que interessante. Então aqui, ó, foi usado um tecido de tricoline, tá? O listrado, e na parte interna eu repeti o tecido de linho numa outra cor para combinar aqui com o bordado. E lógico, usar uma fita de cetim. Então você percebe que a junção de vários itens refinados transforma a sua peça numa peça única, exclusiva e muito chique. E já nessa outra peça aqui, ó, eu utilizei o tecido de tricoline para fazer o acabamento interno, mas observe que ele respeita o mesmo tom do meu tecido de tricoline aqui na lateral. Então na outra caixa eu fiz o acabamento com o tecido de linho e nessa aqui eu já preferi fazer com o tecido de tricoline. Então é uma ótima dica aí para você que vai começar a fazer peças utilizando o linho. Então você tem aí essas três opções que eu deixei para você. Utilizar o tecido bordado, tá? Do tecido de linho. Utilizar o tecido de linho para fazer o revestimento interno. Ou utilizar o tecido de tricoline para fazer o revestimento
interno. Então você pode mesclar o tecido de linho para você fazer as suas peças em cartonagem. Lembrando, use tecidos de tricoline de boa qualidade, tecidos bonitos que vão enobrecer a sua peça, vão valorizar a sua peça. E tome cuidado com os exageros, tá? Se você for usar o bordado, utilize somente o bordado. Se você for usar apliques, aí você usa um tecido mais neutro. Lembre-se, o menos é mais. A sua peça em cartonagem, o seu capricho, o seu acabamento já contam muito. Então evite exageros, tome cuidado com os exageros, tá? Se você analisar essa peça, ó, eu utilizei um tecido claro, um bordado discreto, já um tecido de tricoline mais chamativo, porém na parte interna eu já usei um tecido num tom claro, um rosa, da mesma coleção que esse tecido aqui, para que eu não errasse, tá? Então tomem cuidado na hora de fazer as escolhas. E olha, a fita eu escolhi aqui acompanhando os tons rosé da caixa, tá? Eu poderia colocar um elástico? Eu poderia, mas uma peça como essa aqui, um linho, um tecido bordado, requer uma fita de cetim, não é mesmo? Então vamos analisar cada peça individualmente, tá? Para que a gente valorize a beleza dos elementos que nós estamos usando. Já essa outra peça aqui, que é uma casinha porta-joia, que inclusive o passo a passo dessa casinha aqui está disponível lá no meu clube de cartonagem Livia Vit. Se você ainda não conhece o meu clube de cartonagem, venha participar do meu clube. Eu vou deixar o site aqui abaixo na descrição desse vídeo. Lá eu vou te ensinar 2 projetos novos por mês e você vai aprender comigo o passo a passo detalhado de lindas peças. E essa aqui foi uma das peças que eu fiz, é uma das minhas preferidas, que é um porta-joia, tá? Então aqui, ó, tem uma bandeja, tá bom? E uma gaveta, ó, para colocar mais alguns acessórios, tá? Essa parte aqui não abre, mas essa parte aqui abre. E eu utilizei um tecido de linho também, tá? Mas para não correr o risco de errar na combinação, eu comprei esse tecido e este aqui, que fazem parte da mesma coleção. Então olha que interessante, quando você for comprar um tecido e você ficar na dúvida, né? Você fala, nossa, eu vou comprar esse tecido, mas com o que eu vou combinar esse tecido? Aproveite e compre o tecido que já faz um par, o tecido da mesma coleção, porque assim você não vai errar. Mas tem algo muito importante, você tem que analisar o tamanho da peça que você está fazendo. Então, por exemplo, essa listra aqui são listras mais largas, então ela ficou compatível com o tamanho da peça, porque é uma peça alta, tá? Eu não usaria um tecido como esse aqui de listras e nem esse aqui de coração numa peça pequena, porque eu não iria valorizar a minha peça. Então tome cuidado também com isso, tá? Quando você for escolher o seu tecido, analise a dimensão da peça que você vai estar usando. E para fazer essa parte interna aqui, eu usei um tecido de tricoline, ó. Porém, eu utilizei um poá, tá? Um poá azul marinho, com bolinhas mais espaçadas, porém bolinhas bem pequenas, porque eu não quero que essa parte interna aqui roube a cena, né? Eu quero que ela seja uma parte discreta, mas ao mesmo tempo harmoniosa com o meu tecido externo. Por quê? Quem é a estrela da peça? É o tecido externo, tá bom? Então tomem muito cuidado e também na hora de escolher as ferragens, procurem ferragens discretas. Se você gosta de usar ferragens mais robuscadas, né, puxadores mais trabalhados, aí você diminui o tecido. Então pensa bem, quando você for decidir o tecido, já pensa a ferragem que você vai usar. Se você já tem em mente que você quer usar aquela ferragem que você tem, que é uma ferragem bem trabalhada, então vá com calma na escolha do tecido. Escolha um tecido mais neutro, um tecido que não vá brigar, tá? Não vá chamar a atenção da mesma forma que você quer que chame a atenção o seu puxador. Já essa outra peça aqui, que é uma maleta quadrada, ela foi feita no tecido de linho, tá? No tecido liso e não há nenhum bordado, tá? Então, qual foi o charme dessa maleta? Olha só, quando você abre, você tem esse tecido maravilhoso,
todo desenhado com flores grandes, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção nessa maleta? O tecido interno. Eu quero que ele seja a estrela da peça. Então aqui, ó, eu não precisei colocar nenhum bordado, nenhum outro tecido para fazer a composição, porque eu quis mesmo que chamasse a atenção o tecido interno. Em contrapartida, eu também coloquei uma alça e um fecho na cor rosé e as bailarinas também na cor rosé, para dar esse charme aí a mais na minha peça. Então, o que é importante é você tomar muito cuidado com as suas escolhas, porque o tecido de linho, gente, ele já é um tecido maravilhoso, tá? Mas eu vou te passar agora algumas dicas importantes quando você for escolher o seu tecido de linho na loja e quando você for colar o seu tecido. Bom, então quando você for comprar o seu tecido de linho, você pode se assustar um pouco com os valores, tá? Porque não é um tecido barato, mas eu tenho uma dica bem especial para te dar. Aqui na minha cidade eu consigo comprar retalhos de tecido de linho, então são finais de peça que são pequenos, tá? São metragens menores. E aí eu compro os retalhos para fazer. É lógico que se eu pego uma encomenda muito grande de maletas, por exemplo, 100, 200 maletas, e a pessoa quer um tecido de linho, aí eu tenho que recalcular na minha tabela de custos, tá bom? Porque o tecido de linho é mais caro e aí provavelmente eu não vou conseguir comprar retalho para confeccionar essa grande quantidade de peças. Mas para você fazer aí pequenas quantidades, você pode sim optar por comprar retalhos, tá? Não há problema algum. Somente verifique quando você for comprar, abra o tecido, veja se não tenha manchas, veja se não tem recortes, se não tenha falhas, para na hora que você for colocar na sua peça você não ter surpresas, tá bom? E muitas pessoas perguntam se eu lavo o tecido de linho antes de usar. Não, eu não lavo o tecido de linho, tá? A não ser que quando eu fui lá comprar o retalho, eu gostei muito daquele retalho, tem uma sujeirinha, aí eu pego e lavo, tá? Mas no meu dia a dia eu não faço isso, tá? E como que eu faço para escolher o meu tecido de linho? Primeiro, eu vou muito pela cor. Eu gosto muito do linho natural, tá? Que é essa cor de linho aqui, que ele é mais pro marrom. Então, aí mais uma dica. O linho natural, ele é mais tendencioso pro marrom. Então, aí você já tem que escolher tecidos e fitas de cetim que estejam na mesma tonalidade de cor desse tecido natural, tá? E aí a gente tem diversas outras cores, ó. Tem o rosé, tá? Tem esse aqui mais clarinho. Tem esse aqui, ó, mais ainda pro claro, tá? Mais pro branquinho, ó, igual a esse aqui. E você vai perceber quando você for comprar que tem linhos que são mais finos, tem linhos que são mais encorpados, tá? E tem linhos que eles têm a trama mais aberta, tá? Então, ó, esse aqui, por exemplo, ó, ele tem a trama um pouquinho mais aberta e ele tem elastano, tá? Não tem problema nenhum comprar com elastano. Cola bem do mesmo jeito. E qual é a cola que eu uso? Lu, põe um monte de pontos de interrogação aí. A cola que eu uso é a cola branca mesmo, tá bom? Eu não uso cola instantânea, eu não uso cola de silicone, tá? E você também tem que tomar cuidado, às vezes o tecido de linho, ele pode ser muito encorpado, muito grosso, tá? Então, dependendo da peça que você for fazer, se você for usar uma tira de papel cartão muito estreita ou for uma peça muito pequena, pode ser um pouco dificultoso para você trabalhar com um tecido mais grosso, tá bom? E se por acaso você comprar um tecido de linho azul marinho e que tem as tramas bem abertas, o que você vai fazer para não aparecer o fundo branco do seu papel cartão? Neste caso, eu sugiro que você use o papel cartão do lado avesso. Qual seria o lado avesso? É o lado marrom, tá? Geralmente, quando a gente usa o papel cartão duplex, né? A gente sabe que um lado é branco, outro lado é pardo. Então, aí eu uso o lado mais escuro, para não acontecer de aparecer pintinhas brancas, porque às vezes o tecido é um tecido com as tramas mais abertas, tá bom? Mas dá para usar, já fiz muitas maletas com tecido azul marinho e aconteceu isso que eu estou te falando, e aí é só você trocar o lado do papel cartão, tá? Inclusive, ó, vou mostrar aqui para você essa mini maleta, que é uma maleta baby, que inclusive está disponível no meu curso Como Fazer Maletas completo.
e eu ensino você a fazer uma linda maleta como essa aqui. E olha só, ela foi feita com tecido de linho na parte externa e aqui com tecido de tricoline na parte interna, tá? Eu não usei o tecido da mesma coleção do linho, porque tem o tecido da mesma coleção do linho, porque é uma peça pequena e eu queria um tecido mais fino, então eu usei um tecido vermelho, respeitando o mesmo tom da flor, que é um vermelho mais bordô, mais fechado, certo? Bom, então essas foram as dicas para você utilizar e abusar do tecido de linho, porque eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso confeccionando peças com esse tipo de tecido. Só não se esqueça que você precisa fazer aí uma alteração no valor das suas peças, porque é um tecido mais custoso, tá bom? Mas ele deixa a sua peça muito mais bonita e mais elegante. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se essas informações foram úteis para você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também não deixe de deixar o seu like aqui nesse vídeo e também se inscrever aqui no canal do Ateliê Lívia Witt, onde temos vídeos novos toda semana para você. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!